Bem, meus amigos, aqui Robson Pisol, vindo para mais um vídeo. Nessa videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho referente ao prato giratório de mesa. Não é um serviço muito comum de aparecer na marcenaria, mas de vez em quando aparece, né? O pessoal pede para instalar o prato giratório ali na mesa. E aí, como é que faz para poder instalar, né? Qual é o sistema do prato giratório? Bom, um sistema que eu acho bem bacana é da FGV, né? Eu comprei esse acessório, vamos falar assim, da FGV, né? Que é pro prato giratório. E nós vamos falar um pouquinho hoje referente à instalação, tá, meus amigos? Então, no caso dessa mesa que eu vou estar instalando o prato giratório ele é bem pequeno mesmo, né? Geralmente o pessoal optam por fazer eles maiores, mas a mesa lá também é pequena, né? Mas mesmo assim a pessoa quer o prato giratório. Então eu tirei a medida lá para ver qual era a medida máxima que poderia ser o prato giratório, né? E confeccionei cortando aqui no MDF preto esse prato aqui, tá? Já tem um vídeo no canal mostrando como é que corta um prato, né? Ou uma peça redonda, né, perfeita aí, na própria serra esquadrejadeira. No canal, então já tem um vídeo demonstrando lá. E no YouTube também tem inúmeros outros vídeos, o pessoal mostrando, não é nenhum bicho de sete cabeças. Então se você nunca cortou e não sabe ainda como é que corta o prato giratório, link no card aqui em cima, é só clicar aqui quando acabar esse vídeo e aí você vê como é que corta o prato giratório. Bom, da forma que está nesse vídeo que vocês vão ver aí, um lado o prato giratório fica perfeito, né? No outro lado já fica com um furinho. É o furinho central para a gente poder colocar o pino lá, para a gente poder ir girando o prato na hora de fazer o corte, né? Então esse lado que ficou sem nenhum tipo de defeito, nenhum furo, ele vai ficar para cima. Já na parte que está o furo é onde nós vamos utilizar para fazer a instalação, então, desse aramado aqui da FGV, que é o do prato giratório. Então, como que a gente faz, meus amigos? Primeiramente, a gente vai tirar aqui a medida do diâmetro do prato giratório. No caso aqui, esse 1 tem 31 centímetros. Se de repente você comprar de uma outra marca, só vai mudar as medidas, mas o processo é o mesmo. Então aqui nós temos 31 centímetros o diâmetro do prato giratório, 31 centímetros. Aí, meus amigos, vocês pegam o diâmetro do seu prato giratório. No meu caso aqui, esse aqui tem 47 centímetros e meio. Então eu vou fazer a conta. 47 centímetros e meio menos o diâmetro do prato giratório, de 31 centímetros é o caso aqui. Vai dar, então, essa medida menos essa, no meu caso aqui deu 16,5. Divido por 2. Está dando 8 centímetros, 82 milímetros, vai? 8 centímetros e 2 milímetros. Então o que eu faço, meus amigos, para não ter sofrimento? É para a gente achar aqui mais ou menos o centro, né, do prato giratório. Uma outra opção, caso eu tivesse, seria se eu tivesse um compasso grande, eu ia pegar o diâmetro do prato, divido por 2, abriria o compasso e desenharia aqui a medida do diâmetro do prato. Seria bem mais prático e fácil. Porém, meus amigos, eu não tenho um compasso grande, né, um compasso industrial. Então a forma mais correta é essa, né? Nós pegamos a medida do prato, subtrai a medida do aramado e assim a gente vai conseguir descobrir certinho a medida aqui, né? Então tá dando 8,2. Tô colocando a fita crepe aqui porque o MDF é preto, então não dá para mim visualizar, né? Então, ó, 8,2. A mesma coisa do outro lado. Né? Acha as medidas em formato de cruz, vamos falar assim, né?
Então, meus amigos, nós vimos que ficou uma borda aqui de 8,2, né? Acho que deu para entender. Então aí o que nós vamos fazer? Vamos pegar o prato giratório, né? Vocês vão ver que o prato giratório, vê se dá para mostrar bem aí na imagem, se dá para pegar isso aqui, ó. Um lado ele é liso, ó, né? É a chapa lisa inteira. O outro lado, tá vendo que daí é onde tem o sistema que o prato funciona, né? Ele não é liso. E aqui é um conjunto interno dele, né? Vamos dizer assim, não sei falar bonito, mas é onde que tem o sistema operacional, onde ele está embutido aqui, ó, né? Essa parte fixa, essa parte de dentro é a que vira. Correto, deu para entender, né? Então, no prato giratório aqui, nós vamos colocar dessa forma, deixando a parte que ela é inteiriça, vai ser apoiada na mesa, tá, meus amigos? E essa parte que vira é que vai ser apoiada aqui no prato giratório. Deu para entender, né? Não sei se na imagem está dando para pegar aqui agora o prato giratório. Então, o que eu vou fazer? Eu vou centralizar aqui, ó, pela aquela marcação que eu fiz. Certo? Então, ela está centralizado aqui o aramado dentro do prato. Talvez por uma questão do ângulo da câmera, não está dando essa impressão de que ele está 100% centralizado, mas é uma questão do ângulo. Meus amigos, deixa eu agora mostrar para vocês um detalhe. Vocês estão vendo que tem esses furos aqui, ó? Olha o que acontece quando eu movimento, ó. Tá dando para ver que ele é vazado? Então, esses furos aqui é que nós vamos fazer a marcação aqui no prato giratório e também na mesa, para que a gente consiga encaixar essas outras peças aqui, ó. A distância desse furo para este furo é a mesma distância dessa peça para essa peça. Tá vendo como que a engenharia, ela é... O pessoal é muito inteligente, né? Ele já é feito, isso aqui é um gabarito que já foi feito para a gente conseguir fazer a marcação exata da fixação dessas pecinhas brancas aqui, ó. Então, o que a gente tem que fazer? Ó, vamos deixar ele vazado, então, o furo, correto? Vamos colocar ele aqui de forma centralizada. Talvez aí, por questão do ângulo da câmera, talvez não dê a impressão de que o sistema aqui do prato giratório não está centralizado aqui no prato, mas ele está, tá, meus amigos? Então, nós vamos colocar ele aqui centralizado, bonitinho, né? E aí vocês lembram que esse furo aqui, ele está vazado. Então o que nós vamos fazer? Se fosse um MDF branco, seria bem mais simples, né? A intenção agora é a gente pegar uma caneta e fazer a marcação ali, ó, no prato, né? Lembrando que o furo aqui, ele é vazado, então a gente vai fazer essa marcação. Como aqui no caso é um material MDF preto, vai ficar difícil para me marcar e visualizar, ainda mais eu... Os meus 35 anos, a visão já não é mais a mesma. E eu vou fazer como? Vou marcar aqui com um pulsãozinho. Pega um prego, um pulsão, um parafuso, né? Põe bem no centro desse furo vazado que nós temos e dá uma marcadinha. Né? Olha lá. Marcando com a caneta é mais seguro que vai dar certo. Dessa forma, a gente tem que tomar muito cuidado para não fugir muito, né? Então, o que eu fiz? Eu marquei, correto? Então, agora que o prato giratório está marcado, acho que na imagem não vai dar para ver, mas eu vou tentar mostrar aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha lá. Né? Então, agora o que eu vou fazer, meus amigos? Eu vou pegar uma broca que seja da mesma espessura do que essa pecinha aqui de plástico, né? E lembrando que essa pecinha de plástico, ela tem aqui, ó, 12 milímetros de profundidade. Então, o furo que eu tenho que fazer aqui é de quanto? 12 milímetros. O prato tem 15 milímetros de espessura. O meu furo vai ser de 12. Então, você viu como que a gente tem aí só 3 milímetros de segurança para não varar do outro lado? Então nós temos que tomar bem cuidado, né? Prestar bastante atenção para que a gente não venha perder o nosso
o nosso trabalho. Agora encontrado a broca, no caso aqui o que deu certo para o diâmetro desse da FGV é uma broca de 3/8, tá? Então eu já marquei aqui, como os amigos estão vendo, com uma fita crepe, né? 12 milímetros de profundidade para que eu não ultrapasse aqui, fure o nosso prato giratório, né? Se você tiver aquele limitador de broca que você põe aqui e aperta lá com a chavinha, excelente. Mas infelizmente o amigo aqui não tem, então a gente vai se virando dessa forma aqui. Então vamos lá, vamos fazer os furos então onde a gente marcou com o pulsãozinho, né? Vai na manhinha, com calma, sem nenhuma pressa, né? Com paciência, para que não corra o risco de perder o prato giratório. Vamos lá. Então, feito o furo, né? Os amigos estão vendo que nós temos 6 furos aqui e 6 buchas aqui também, né? Faz o furo com cuidado para não marcar o lado visto do prato giratório, né? Então aí como que nós vamos fazer, meus amigos? Então esse lado aqui que ele movimenta, não parte que é fixa, né? O lado que ele movimenta é o lado que vai aqui na parte de baixo do prato giratório. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar essas buchas que vão ser fixadas aqui, correto? Como? Olha lá, agora isso aqui, este lado vai aqui. Eu estou virando para a câmera poder entender. Ó, vou fazer de novo o giro. Ó. Tá dando para visualizar uns parafusos aqui, ó? Esse parafuso do que é? É da bucha. Então o que nós temos que fazer agora, meus amigos? Pegar uma chavinha Allen e soltar esses parafusos. Olha lá, deu para visualizar, né? Aí, meus amigos, nós vamos bater a bucha aqui, ó. Deu para entender? Ficou rente, né? Nós vamos fazer isso nas 6 peças. Vamos lá. Bom, meus amigos, então, conforme vocês viram, eu tirei as buchas então que ficavam do outro lado aqui, né? Lembrando que esse sistema da FGV não acompanha manual de instrução. Então essa é a forma que eu faço a instalação e dá certo. Então tá vendo, ó? Eu bati com o martelo aqui, ó, deixando a bucha rente ao prato giratório, correto? Aí sim, meus amigos. Aí nós podemos achar de novo aqui, ó, aonde nós tiramos o parafuso, de acordo lá com as buchinhas, né? A linha certinho. E vamos colocar agora os parafusinhos ali, para poder prender lá, correto? Meus amigos, vocês perceberam que eu fiz tudo com a chave manual e não com a parafusadeira. Por quê? Porque as buchinhas elas são de plástico. E eu tenho medo e receio de quando a gente coloca com a parafusadeira elétrica, né? Ela pode de repente passar do ponto e acabar espanando
a bucha de plástico, né? Então, fazendo de forma manual, a gente já não corre esse risco aí, né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa mesma marcação na mesa. Vamos lá. Então, agora aqui na mesa, né? Tirei lá o acessório do prato que a gente tinha fixado anteriormente, né? Para que a gente possa fazer, então, a fixação aqui na mesa. Então, aquele mesmo esquema. Se a gente tivesse aqui um compasso grande, né? Então, a gente poderia tirar a medida do centro, pega o diâmetro e fazia o desenho. Seria mais fácil. Como no meu caso eu não tenho um compasso que dê para fazer, é só a gente pegar a medida aqui, ó. Aqui o diâmetro dessa mesa está dando 1,05 m. Então 1,05 m menos o diâmetro aqui do aramado, que é de 31 centímetros. Que dá 74,5 dividido por 2. Então vai dar 37,2. Então a gente vem aqui e faz as marcações, ó. 37,2, sempre no sentido do sinal do mais, né? Então, com isso, meus amigos, a gente consegue centralizar aqui, ó, através das marcações, bem certinho a posição do prato giratório. Vou pegar aqueles furos, né? Lembra que a gente tinha conversado? Esse furo aqui é a mesma distância das buchas, então ele serve como um gabarito, né? Então a gente centraliza o prato giratório, alinha aqui para poder a gente conseguir visualizar as marcações do gabarito e faz a marcação. Beleza, meus amigos? Então agora a gente marca com pulsão para a broca não correr e aí a gente faz a furação então. Vamos lá. Meus amigos, os amigos perceberam que eu dei uma pequena movimentação aqui na máquina, que é para deixar um pouquinho a coisa mais larga, né? Essa broca aqui para poder entrar justo essas buchas aqui, né? Na hora que a gente fixar. Mas os amigos vão ver que a forma que eu instalo esse prato é a gente apertando ou batendo para que essa bucha, na verdade, prenda lá, entra quase que justo, né? Nessas furações que nós fizemos aí. Então, como a broca está bem justa na questão do diâmetro dessas buchas, eu dei só uma leve inclinada na máquina, só para poder facilitar um pouquinho mais na hora dessa fixação aí. Lembrando que esse sistema da FGV, ele suporta até 200 quilos, viu, meus amigos? Então, aquela sapateira que a gente vê muitas vezes em guarda-roupa, que fica geralmente no canto, que ela é giratória, né? São vários pratos giratórios. Geralmente se pode utilizar também esse sistema para poder fazer a sapateira giratória aí, já que ele suporta até 200 quilos, tá bom? Então agora sim, vamos fixar isso aqui novamente lá no prato e aí nós vamos colocar ela aqui na mesa para ela entrar de forma justa a fixação através dessas buchas aqui, tá bom? Bem, meus amigos, então agora já com o prato giratório, né, o aramado, o acessório, vamos falar assim, já devidamente fixado aqui no prato, conforme nós vimos anteriormente, agora nós vamos fazer a fixação dela aqui na mesa, né? A fixação vai ser através dessas buchas que vão entrar de forma bem justa, né, aqui
nessa furação que nós fizemos aqui no centro da mesa, né? Então, eu acho que não tem muito segredo, né? Pelo menos essa é a forma que eu faço a instalação. Dá certo, fica seguro, fica bem bacana, né? Lembrando que até mesmo no site da FGV-TN eu também não encontrei ali um manual de instrução para a instalação desse tipo de prato giratório, mas eu acho que não tem muito segredo para poder fazer a instalação dele, né? Vamos lá. Então agora eu vou tentar colocar certinho na furação aqui que nós fizemos, né? É isso aí, meus amigos. Depois de bem encostado, né? Vocês viram que a gente vai batendo. Pega sempre uma madeira que seja bem dura, né? Para que ela não venha estragar ou danificar aqui o MDF, né? E você batendo já com a madeira distribui também um pouco mais o peso. Não corre um risco de acidentes, né? Então agora a bucha ela entrou, ficou bem justa, né? Ela entrou bem presa. E assim a gente ganha então o prato giratório aqui no centro da mesa, né? Um vídeo simplesmente querendo fazer a demonstração de como é que se instala o prato giratório aqui, né? Esse que eu utilizei é da marca TN, não, desculpa, da FGV, mas existem inúmeras outras marcas também e produtos semelhantes a esse aí, geralmente a instalação sempre é dessa forma. Não esqueça de deixar o comentário. O comentário é a única forma que a gente tem para saber de fato quem são os amigos que estão acompanhando o canal, né? O like é muito importante, mas o comentário eu digo que é até mais importante porque é ali que a gente de fato vê quem são os amigos que estão acompanhando o canal, né? E é isso aí, meus amigos. Vamos que vamos. Até a próxima.